Olá gente, bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal. Hoje eu vou trabalhar apenas exercícios envolvendo permutações simples. Ora, essa primeira questão propõe o seguinte: considere a palavra pensador. Determine quantos anagramas começam por vogal e terminam por consoante. Beleza, então vamos identificar ali quantas vogais tem na palavra pensador. Nós temos aqui 1, 2, 3 vogais. E consoantes nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 consoantes. Beleza, então vamos fazer o seguinte aqui. Nós temos um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Então vamos organizar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ora, se eu tenho aqui 3 vogais, porque ele quer que comecem por vogal. Então, para essa primeira posição, eu tenho 3 possibilidades. Posso começar pela vogal E, pela A ou pela O. Então, nós temos aqui 3 possibilidades. Para começar, ele quer que termine por consoante. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 consoantes. Então, nós temos aqui 5 possibilidades. Ok, agora imagine o seguinte, que se você tem que começar por uma vogal, imagine que você coloque aqui a vogal O, por exemplo aqui, a vogal O, ok? Imagine que aqui você coloque a consoante, por exemplo, N. Então, se você colocar a consoante N aqui, claro que ela não pode ocupar mais nenhuma dessas posições aqui. E se você colocou a vogal O lá no início, você não poderá mais usar a vogal O em nenhum desses espaçamentos aqui. Não pode. Ok, então o que vai nos restar? Vai nos restar 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras para que a gente possa trabalhar aqui dentro. Possa permutar aqui. Ou seja, sempre que você escolher uma vogal para ocupar essa posição e uma consoante para ocupar essa, sempre vão sobrar as 6 letras, né, para você permutar aqui. Então, nós teremos aqui permutação de 6 elementos, que dá 6 fatorial igual a 720. Pois bem, então para concluir, a gente vai pegar essas 3 possibilidades aqui, pelo princípio fundamental da contagem, vamos pegar essas 5 possibilidades aqui final, ok? E vamos multiplicar também por 720. Isso aqui, sendo multiplicado, vai dar 10.800 anagramas, beleza? Bem, vamos para a próxima questão. Nesse segundo exercício, nós temos a seguinte situação. Um estudante ganhou, numa competição, 4 livros de matemática, diferentes, né, de matemática. Ganhou 3 diferentes de física. E ganhou 2 diferentes de química. Ok? E a pergunta é a seguinte: de quantos modos ele pode enfileirá-los numa prateleira de estante, de modo que os livros de uma mesma disciplina fiquem sempre juntos, ok? Ele quer que fiquem sempre juntos. Então vamos fazer o seguinte aqui. Vamos imaginar, ok, que eu tenho aqui, ok, os livros de matemática, ok? Vamos imaginar que sejam esses aqui. Então, nós temos aí, de fato, 4 livros diferentes de matemática. E perceba que eles estão juntos. Estão juntos. Então, eu posso fazer o seguinte. Se eu trouxer esse livro para cá e colocá-lo aqui, eles vão continuar juntos. Da mesma forma, se eu puxar esse livro e colocá-lo aqui, eles continuam juntos. Então, eu posso aqui permutar esses 4 livros à vontade, desde que eles permaneçam juntos.
Ok? Vou passar aqui uma ligazinha para que eles fiquem aqui juntos, beleza? Assim, pronto. Estão juntos aí. Isso aqui são de matemática. Ele também diz aí que ele ganhou, né, 3 diferentes de física. Vamos pegar aqui 3 livros de física e eu vou colocar, por exemplo, aqui os 3 livros de física. Ok? Então eles devem ficar juntos. A mesma ideia acontece se eu colocá-lo aqui, ó, puxar isso para cá. Eles vão continuar juntos. Posso colocar, por exemplo, esse aqui. Eles vão continuar juntos. Então, eu posso permutar esses 3 aqui à vontade. Ok? Esses 3 aqui, posso permutar tranquilamente. Ok? E aí a questão também diz que ele tem, né, ele ganhou também aí 2 de química. Então, vamos imaginar que esse aqui seja um de química. Ok? Vou colocá-los aqui, por exemplo. E está aqui uma forma de organizar, né? Se eu colocar esse livro desse lado, eles também vão continuar juntos, vão continuar juntinhos. Então, eu posso tranquilamente permutar esses 2 livros aqui. Posso permutar esses 2 aqui à vontade. Beleza? Mas o que é que eu posso fazer? Se eu desejar, eu posso pegar esses 2 livros de química e colocar aqui, desse lado. Nada me impede de fazer isso. Da mesma forma, eu posso pegar os de física e colocá-los aqui, ó. Então, o que é que a gente vai pensar, né? Além de cada bloco de livros se permutar entre si, a gente ainda pode permutar os 3 blocos de livro, à vontade. Então, vamos lá. Simplesmente a gente vai fazer assim. Vamos imaginar que os de matemática, ok? Seja esse e esse. E conforme a gente já viu, eu posso permutar esses aqui de 4 formas diferentes. Permutação simples de 4. Isso aqui vai dar 24. Isso aqui a gente já sabe calcular. Pois bem, aí eu tenho agora, tá certo? Os de física, por exemplo. Vamos imaginar que os de física sejam esses 3 aqui. 1, 2, 3. E eles devem permanecer juntos. Então aqui também, né, no caso a gente vai fazer permutação de 3. Isso aqui vai dar 6. Finalmente, vamos considerar, ok, que esses 2 aqui sejam os 2 de química. E eu posso permutá-los entre si, permutação de 2, que vai dar simplesmente 2. Mas conforme a gente viu, né, aqui durante a explicação, eu posso permutar esses 3 blocos de livro. Posso colocar esses entre esses aqui. Posso pegar esse aqui e colocar no final, esse bloco, né, aqui, puxar para cá. Ou seja, eu ainda posso pegar esse bloco, esse e ainda permutar os 3, fazendo simplesmente permutação de 3, que dá 3 fatorial, né, que a gente sabe que dá 6, né? Isso aqui vai dar 6, a gente já sabe. Pois bem, o que iremos fazer agora? Multiplicar todo mundo aí, né? Vamos multiplicar todo mundo. Vou pegar aqui 24, ok? 24 vezes 6 aqui, vezes 6, vezes 2, que está aqui. E finalmente vezes 6, que é a permutação dos 3 blocos de livro entre si, né? Então, feita essa multiplicação aí, vai dar 1.728 formas diferentes, beleza? Então tá aí. Essa é a maneira, tá certo? O total de formas que ele tem de permutar esses livros. Nessa questão aqui, ele diz assim: o número de anagramas da palavra Brasil em que as vogais ficam lado a lado e as consoantes também é... querer que as vogais fiquem lado a lado significa desejar que elas fiquem juntas. Então é isso que ele quer. As vogais devem ficar juntas e as consoantes também. É bem parecida com a questão dos livros que a gente acabou de resolver. Então vamos lá. Eu tenho aqui na palavra Brasil 2 vogais, a vogal A e a vogal I. Então vou colocá-las aqui, ó, vogal A e vogal I. Ok?
Também eu vou colocar as consoantes juntas. Vou pegar a vogal B, R, S e L, vou trazê-las para cá. B, R, S e L. Perfeito. Então vamos lá. Já temos a ideia de que a gente deve permutar essas duas aqui. Elas podem ser permutadas. Então vai ser permutação de 2, né? Que a gente já sabe que é 2 fatorial, que vale 2. Da mesma maneira, da mesma forma, eu devo permutar essas 4 consoantes. Então vai ficar permutação de 4, que dá 4 fatorial, que dá 24. E da mesma forma que a gente fez com os livros agora há pouco, eu tenho esse bloco de vogais e tenho esse bloco de consoantes. Eu posso permutar os 2 blocos. É isso? Então aqui eu ainda devo considerar permutação simples de 2, que é 2 fatorial, que vale 2. Beleza? Então basta agora multiplicar 2, esse aqui, vezes 24, vezes 2, que está ali. Isso dá exatamente 96 formas diferentes. Ok? Portanto, alternativa C. Essa questão ela já é um pouco mais desafiadora. Ela propõe o seguinte: considere as permutações formadas com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5. Colocando-se os números assim obtidos em ordem crescente, com a posição ocupada pelo número 32.154. Bem, a primeira coisa que a gente precisa aí é entender realmente o que é que a questão está pedindo. Observe que ela está pedindo que você determine a posição ocupada pelo número 32.154. Isso quer dizer o seguinte: ele está pedindo que a gente monte números usando esses 5 algarismos aqui. É isso que ele está dizendo. Então, por exemplo, você vai formar o primeiro número, não é isso? Com os 5 algarismos. Depois vem o segundo número com os 5 algarismos e assim por diante. Vem o terceiro e vai em frente. Lá na frente vai aparecer o número 32.154. E certamente vão aparecer outros números depois desse aí. Então ele quer saber exatamente qual é a posição que esse número aqui ocupa. Se é a 40ª posição, se é a 32ª. Agora, a gente precisa ter em mente, né, que você tem que considerar em ordem crescente. É isso que ele está querendo que a gente faça. Então, olha só, a ideia vai ser a seguinte aqui. Vai ser a seguinte. Veja, eu tenho aqui 5 algarismos. Vou organizar aqui da seguinte forma: 1, 2, 3, 4, 5. Perceba que ele está pedindo que você coloque, depois que você formar todos os números, não é, com esses 5 algarismos, você ainda vai ter que colocá-los em ordem crescente. Aí você começa a pensar, mas como é que a gente vai fazer isso aí? Primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente não vai precisar construir todos esses números. A gente não vai precisar fazer isso. Então, a ideia aqui vai ser a seguinte. Bem, eu vou fixar o primeiro algarismo aqui, que é o algarismo 1, vou colocá-lo nessa posição. Então, o que é que a gente vai perceber aí? Que todos os números que a gente vai formar utilizando os 5 algarismos, né? Todos os que a gente vai formar começando com o número 1, então eles serão os menores de todos. E a gente já vai praticamente imaginá-los em ordem crescente. Então veja bem, se eu considerar o numeral ou o algarismo 1 aqui, então o que é que vai acontecer? Eu terei o 2, o 3, o 4 e o 5 para trabalhar livremente nessas 4 posições aqui. Então vamos lá. Considerando o 1 na primeira posição,
a gente vai poder permutar esses 4 aqui. Então vai ficar a permutação de 4, que dá 4 fatorial, que a gente já sabe que isso aqui vai dar 24 números. Então, o que é que a gente precisa ter em mente aí? Esses 24 números, eles serão os primeiros, já em ordem crescente. Cometendo aqui um exagero, era como se a gente tivesse assim, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Então, todos esses números aqui, eles começam com o número 1. Não perca de vista que cada númerozinho desse é um número formado pelos 5 algarismos, beleza? Então, é como se você já tivesse formado os 24 primeiros, já imaginasse eles em ordem crescente. O que a gente vai fazer agora, né? Vai fazer o seguinte. Vou agora considerar 1, 2, 3, 4, 5. Vou começar agora com o algarismo 2. Por quê? Porque começando com o algarismo 2, todos os números que estarão daqui para frente serão maiores do que os que foram iniciados com o algarismo 1. A ideia aqui vai se repetir. Eu vou permutar os demais algarismos. Então vai ficar a permutação de 4, 4 fatorial, 24. Então, a gente já consegue imaginar que além desses 24 aqui, tem mais 24 números formados com 5 algarismos, iniciados pelo algarismo 2. Então vamos lá, mais uma vez para o exagero, né? Exagero aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. A gente já vai em 48 números, já considerados em ordem crescente. Porque é desnecessário a gente ter que construir todos eles e depois organizá-los em ordem crescente. Isto é impraticável, ok? É bom lembrar que se a gente perguntasse, poxa, quantos números seriam ao todo, né? Ao todo. Se eu tenho aqui 5 algarismos, é claro que eu teria 120 números, porque seria a permutação dos 5 algarismos, né? Então fica 5 fatorial 120. Então, você vai conseguir obter 120 números. Mas o que nos interessa é a posição ocupada por esse aqui. Beleza? Então vamos lá. Então a ideia agora é a seguinte. Eu vou começar aqui pelo algarismo 3. Perceba que já está chegando no que a gente quer. Já chegou aqui, ó. Então, vou colocar o algarismo 3 aqui. O que é que acontece? Se eu permutar os 4 algarismos aqui, então eu vou obter números que vão passar desse aqui, do 32.154. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o algarismo 1 e já vou considerar aqui, ó. Vou fixá-lo aqui. Por quê? Porque aí eu vou obter números do tipo 31.000 e alguma coisa, né? 31.000 e alguma coisa. Beleza. Se eu fixei 31 aqui, porque já vai colocando em ordem crescente, então eu posso permutar esses 3 algarismos aqui. Então vai a permutação de 3, o que dá 3 fatorial, o que vai naturalmente resultar aqui em 6, né? Vai dar 6 aqui. Vai dar 6. Beleza, estamos chegando. Então perceba agora o seguinte aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O que é que vai acontecer agora? Eu vou colocar o 3 e o 2, porque é o que vem logo depois de 31. Então vou colocar 32. E vou colocar aqui também 32. Por quê? Porque praticamente estamos terminando a questão. Se eu colocar 32 aqui, o que é que eu vou fazer aqui para que esses 2 números estejam em ordem crescente? Vai nos restar aqui colocar o algarismo 1, ok?
O 4 e depois o 5. Por que o 4 e o 5? Porque o que vem em seguida aqui em ordem crescente vai ser o 5 e o 4. O 5 e o 4. Veja aqui, 45 é menor do que 54. Então nós chegamos no número que desejávamos. Agora veja, né? Para chegarmos aqui, nós ainda passamos por esse aqui, ou seja, mais 2, né? Mais 2 aqui. Então, quando a gente soma, né? Quando a gente soma tudo isso aqui, vai dar aí 56 números, né? 56 números vai dar. Ou seja, era como se, além dos 24 primeiros, depois vieram os 24 próximos, vieram mais 6 aqui, ó. Vou colocar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos já em ordem crescente. E, finalmente, esses dois aqui, eles já estão todos considerados em ordem crescente. Então, a posição ocupada por esse numeral aqui é exatamente a 56ª posição. 56ª, beleza? Próxima. Vamos para a última questão dessa nossa lista. E essa questão propõe o seguinte: 8 políticos foram convidados a participar de uma mesa em uma convenção. Os lugares eram contíguos e dispostos em linha, de um mesmo lado da mesa. Sabendo que o político A não suporta o político B, não podendo sentar juntos, de quantas maneiras a mesa poderá ser composta? Ok? Então é uma questão simples de ser resolvida. Eu vou aqui fazer um desenho para simplificar. Imaginemos que isso aqui seja a mesa, ok? E vou colocar aqui de forma contígua as 8, né, as 8 cadeiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Então, pelo exposto aí, é isso aí que está acontecendo. Agora, o que a gente precisa entender aqui? Se os políticos não podem ficar juntos, então a gente vai ter que colocar uma pessoa entre eles, ou 2 pessoas entre eles, ou 3, ou 4, ou 5, ou até mesmo 6 pessoas. Se a gente for seguir essa linha de pensamento, vai ficar muito trabalhoso e exaustivo. Vai dar para fazer? Vai. Mas vai ficar muito demorado e a gente vai, né, trabalhar em vão. Então vamos lá. Vamos imaginar a seguinte situação aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular o total, ok? Geral, total geral, de organizar os 8 políticos aqui, tá certo? Em linha, não é isso? Então, total geral. Se nós temos 8 políticos aí, então a gente vai fazer permutação dos 8 políticos, beleza? Isso aí dá 40.320, não é isso? 40.320 formas diferentes de eles se sentarem de maneira aleatória, de forma aleatória. Então, o que a gente vai fazer agora? Ao invés de ficar calculando se vai colocar uma pessoa, 2, 3 entre eles, a gente vai fazer exatamente o contrário. Nós vamos calcular o total de formas dos 2 políticos ficarem exatamente juntos. Se a gente conseguir esse total de formas de eles ficarem juntos, depois basta subtrair do total geral. E o resultado que a gente vai encontrar é exatamente de eles estarem separados. Então vamos lá. Vamos calcular aqui o total, ok, de eles sentarem juntos, ok? Sentarem juntos. Então vamos lá. Se nós temos aqui 8 cadeiras, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o político A aqui junto do político B. Fazer exatamente isso aqui. Ora, nós sabemos aqui que eu posso colocar o político A dessa forma e depois o B. Mas eu posso também colocar o político B e depois o político A. Ou seja, a gente pode permutar isso aqui. Não é isso? Então, olha, eu tenho aqui permutação simples de 2. O que vai dar
Exatamente 2 aqui. Porém, esses dois políticos juntos, né, eles podem, para facilitar aqui o raciocínio, o que é que a gente vai fazer? Vamos imaginar que eles dois sejam uma única pessoa aqui. Sejam uma única pessoa. Então, o que é que acontece? Imaginando que eles sejam uma única pessoa, eu posso colocar os dois políticos, por exemplo, aqui entre essas duas pessoas. Posso colocar aqui entre esses dois e assim por diante. Então, o que é que eu vou fazer? Eu posso permutar os dois políticos juntamente com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós teremos aqui permutação de 7. Veja bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a dupla de políticos. Isso forma exatamente 7 aqui. Beleza? 7. Então, vai ficar permutação de 7. Permutação de 7, que dá 7 fatorial, e 7 fatorial dá exatamente 5.040. Ok? 5.040. Beleza. Então, qual é então o total de maneira, né, de formas de eles se sentarem juntos? Exatamente 2, aqui, 2, vezes 5.040. Isso aí, naturalmente, vai dar 10.080. Então, olha só. Se nós temos aqui o total de forma, né, total geral de os 8 políticos se organizarem aqui, e esse aqui é o total de forma de eles se sentarem exatamente juntos, okay? Juntos, né? Então, o total de maneira de eles estarem exatamente separados, basta fazer o seguinte, pega aí 40.320 menos 10.080, ok? Como a gente está aqui, 10.080, isso aqui vai dar exatamente, ok? Isso aí dá exatamente 30.240. 30.240. Beleza? Então, daqui, a resposta, a alternativa C. Beleza? Então, se você acha aí que esse vídeo aí ajudou, dá um like aí, compartilha com os colegas e inscreve-se aí no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!